Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque, canal com dicas para você que trabalha com as crianças. E veja só, hoje nós temos uma história especial sobre a Páscoa verdadeira. Vem comigo! Seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque e eu te convido a se inscrever no meu canal, comentar os vídeos que eu quero saber qual a sua opinião sobre as histórias que nós postamos aqui, sobre os materiais que nós postamos. Aqui eu trago dicas para você, professor, educador cristão, a ser inspirado a ministrar o coração das crianças. E talvez tem criança também que está assistindo as histórias. É muito bom que você esteja aqui sendo alcançados com a palavra de Deus. Veja só, como eu falei, hoje nós vamos ouvir quais foram os últimos acontecimentos na última Páscoa vivida por Jesus aqui na Terra. Então aqui eu tenho como se fosse um relógio que vai marcar os últimos acontecimentos de Jesus na sua última Páscoa. E você viu aqui que eu tenho uma caixa que está escrito o quê? A Páscoa verdadeira. Tia Jaque, Páscoa verdadeira? Se existe a Páscoa verdadeira, porque existe a Páscoa falsa. E nessa Páscoa falsa, o que a gente vê? Deixa eu ver se tem aqui. Coelhinho da Páscoa? Aqui não tem. Ovo de Páscoa que tem brinquedos, que tem surpresa? Não. Aqui tem alguns elementos, algumas surpresas, mas não surpresas muito boas, surpresas que Jesus na sua última Páscoa recebeu. Quais foram esses últimos momentos de Jesus? Vem comigo, acompanha aí. E olha só, a Páscoa verdadeira, nós vamos encontrar ela onde? Na Bíblia, o livro de Deus. E olha só para a gente relembrar, a Páscoa, essa instituição de Deus, né, esse evento que Deus instituiu, nós vamos encontrar lá no livro de Êxodo. Você pode ler lá no livro de Êxodo que você vai ver onde está instituída a primeira Páscoa. Aí tem toda a história do povo hebreu, toda a história quando o povo era escravo na terra do Egito, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo. Quer saber mais detalhes sobre essa história? Olha só, aqui vai aparecer um link, aqui tem toda a história da vida de Moisés e como Moisés libertou o povo de Israel. E aí na 10ª praga vai aparecer o cordeiro que Deus mandou ser sacrificado e o sangue daquele cordeiro passado nas portas quando o anjo da morte passaria. Então a palavra Páscoa, só para a gente situar, é passagem, o anjo passou por cima e ali onde tinha o sangue do cordeiro, a casa estava livre da morte dos primogênitos. Então era essa a primeira Páscoa. E aí o povo de Israel foi libertado dali e todo ano o povo hebreu, o povo de Deus, o povo de Israel tinha que celebrar a Páscoa. E aí agora nós estamos no Novo Testamento e no Novo Testamento Jesus nasceu, Jesus o Filho perfeito de Deus, e ele também, de ano em ano, ele celebra a Páscoa. Você sabia que Jesus também cumpria isso? Sim, Jesus era judeu e ele celebrava a Páscoa. E como eu falei, no nosso reloginho agora, o nosso relógio da Páscoa, nós vamos ver os últimos acontecimentos dessa Páscoa celebrada por Jesus. O que aconteceu com o nosso Jesus? E aí, nós vamos começar por aqui. Você consegue ler? Um pouquinho difícil para você, mas aqui está escrito viagem a Jerusalém. Jerusalém é a capital ali. E Jesus então vai entrar na cidade de Jerusalém.
Tia estava contando essa história e perguntei, como será que Jesus entrou na cidade de Jerusalém? Aí uma criança falou assim, de carro, tia. Será que foi carro? Será que aqui dentro da caixa da tia tem um carro? Não foi de carro? Não, porque naquela época não tinha carro, né? Então, como foi que Jesus entrou ali na cidade de Jerusalém? Ah, Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Inclusive, um dos evangelhos vai falar que tinha uma jumenta amarrada ali, que era para os seus discípulos irem lá, que eles iriam encontrar a jumenta e o seu filhote, o jumentinho. E era então para falar deixa eu colocar aqui, para falar com o dono que Jesus precisaria daquele jumentinho. E aí Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém. Sabe como é que chama esse momento? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha que lindo esse jumentinho educador cristão. Quer aprender a fazer? Olha aqui o linkzinho. Ensino tudo, moldes, tudo aqui para você aprender. E aí, a Bíblia diz que as pessoas, quando Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, eles fizeram algo em comum. Eles pegaram as suas vestes e eles espalharam as suas vestes ali pelo caminho e eles fizeram mais. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram folhas, ramos de palmeiras e eles começaram a balançar. Eles fizeram tipo uma passarela assim, Jesus ia passando no meio, as roupas estendidas e as pessoas com seus ramos dizendo, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Sabe essa saudação, esses ramos, as vestes espalhadas? Ela estava mostrando, as pessoas estavam fazendo isso como uma saudação ao rei. Quando lá no Velho Testamento a gente vai ver isso. Quando o rei entrava numa cidade, era comum as pessoas fazerem isso, saudarem o rei, principalmente quando o rei estava voltando de uma batalha que tinha vencido. Então as pessoas faziam essa saudação e eles estavam saudando o rei Jesus. Jesus então entra na cidade de Jerusalém, próximo à sua última Páscoa, e ele vai então, depois ele ensina as pessoas, lá no Evangelho de Mateus, se a gente pegar, a gente vai ver vários ensinamentos de Jesus após a sua entrada triunfal. Mas, como eu falei, o povo judeu fazia a Páscoa, a ceia. E Jesus também vai celebrar a ceia com seus discípulos, com seus 12 amigos. E lá naquela ceia tinha algumas coisas especiais que eles comiam. Será que aqui tem essa ceia de Jesus? Deixa a tia colocar aqui, no nosso reloginho vai ter a última ceia de Jesus. Sabe, eles sentavam tipo em almofadas, a mesa era baixinha e aí tinha as comidas que tinham ali. E nesta última ceia de Jesus, olha só, tinha pão, tinha o vinho. As pessoas lá no Egito, quando elas fizeram essa ceia, elas sacrificaram um cordeirinho, o sangue passou na porta e depois elas assaram e iam comer este cordeiro. Os pães que as pessoas iam comer eram pães sem fermento. O que é isso, tia? O padeiro, quando ele faz o pão, ele põe fermento no pão, aí ele deixa a massa descansar, aí aquela massa cresce com o fermento e depois ele vai assar. Mas lá na terra do Egito não era para ter fermento, porque eles tinham que sair muito rápido. O anjo da morte passaria, levaria os primogênitos, então eles tinham que fazer aquela ceia muito rápida. Então os pães eram sem fermento. E eles iriam comer ervas amargas. O que é isso, tia? Ervas que não tinham um gostinho muito bom, para lembrar do tempo de amargura lá
na terra do Egito como escravos. Então Jesus estava na sua ceia comendo esses elementos também. Então, na última Páscoa de Jesus, a gente vai ver essa ceia. E ali na ceia, junto com seus 12 discípulos, Jesus anuncia um traidor. Sim, um que iria traí-lo e iria entregar Jesus às principais autoridades, aos fariseus, os sacerdotes da época, as pessoas que iriam condenar Jesus à morte. E sabe, esse traidor, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Alguém me perguntou assim, tia, é de verdade? Sim, é de verdade, algumas moedinhas de verdade. Mas Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E a gente vai ver o que vai acontecer. Ele combinou com as autoridades que ele iria dar um beijo no rosto de Jesus. E aquele beijo era o sinal que aquele era Jesus, aquele que falava que era o Filho de Deus. E por isso as autoridades queriam condenar Jesus. E aí, depois da ceia, a Bíblia diz que eles cantaram e Jesus vai para um jardim. Sim, o jardim do Getsemane. E ali no jardim do Getsemane, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai orar. A Bíblia nos diz que Jesus, sendo Filho de Deus, ele sabia o que ele iria passar, como seria difícil a morte ali na cruz. E olha só, grave bem, Jesus, todo o sofrimento que ele vai passar na cruz, ele vai passar como homem. A mesma dor que você sente quando dá um beliscão ou quando você corta, era a mesma dor que Jesus sentiu. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas acham que Jesus não sentiu dores, que ele passou ali como Deus, e como Deus ele não sentiu dores. Isso não é verdade. A Páscoa verdadeira, a morte de Jesus, as dores que Jesus sofreu, foram verdade, de verdade. Jesus sentiu dores como homem, como homem. As mesmas dores que eu sinto, ele também sentiu. E aí, quando Jesus está ali, na sua última Páscoa, orando, pedindo para Deus, ele chega até a falar, Deus, se for possível, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse cálice, mas que seja conforme a tua vontade. Jesus sabia como ia ser agonizante a sua morte. Tanto, preste atenção, acontece um fenômeno muito raro, muito difícil de acontecer, aconteceu com Jesus. Sabe o que é? Quando Jesus está ali orando, Jesus suou sangue. E isso, os estudiosos, os médicos, especialistas, eles dizem que pode acontecer com uma pessoa, mas no momento de extrema dor, quando a pessoa está numa agonia muito grande, ela pode suar sangue sim, e foi o que aconteceu com Jesus. Tem até o nome deste fenômeno que acontece com a pessoa. E Jesus, ele suou sangue, porque ele estava em grande agonia. Sabe por quê? Jesus sabia que o meu pecado, que o seu pecado, que o pecado da humanidade toda estaria sobre ele naquela cruz. E seria um momento muito difícil para Jesus. Então, ali naquela hora que Jesus está orando, ele está, sim, como Deus, sabendo como será aquela dor. E não foi nada fácil para Jesus, mas ele fez por amar a mim e amar a você. O amor de Deus é tão grande que ele sabia que nós, pecadores como somos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Por conta deste pecado, não poderíamos estar na presença de Deus, mas ele nos amou para ser a ponte de ligação entre nós. E quando Jesus está ali orando, sabe o que acontece?
O traidor, que recebeu as 30 moedinhas de prata, chega junto com muitos soldados, com espadas, com pedaços de pau, que um monte de gente. E aí Judas vai e dá um beijo em Jesus. E eles então sabem que aquele é Jesus. E aí eles vêm, amarram Jesus. Lembra que a tia falou que os presentes de Jesus não foi presente surpresa igual tem no ovo de Páscoa, não. Os presentes de Jesus foram presentes de tortura. Jesus é amarrado então e levado diante das autoridades. E aí começa o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu muito, muito. A Bíblia diz que eles pegam então chicote e vão golpear Jesus, as costas de Jesus. Jesus sofreu muito. Os chicotes não eram só cordas assim, eles tinham pedacinhos de ossos, pedacinhos de ferro. Então, quando batia nas costas de Jesus e tirava aquele chicote, tirava pedaços da costela, pedaços da pele de Jesus. Tudo por amor a mim e amor a você. Como precisamos valorizar o sacrifício de Jesus por nós? Como precisamos, como educadores cristãos, mostrar para as crianças o quanto foi difícil para Jesus passar a morte ali na cruz. Mas ele passou porque nos amou. A Páscoa verdadeira é muito além do que a gente vê na televisão, muito além de um evento que a gente faz, que a gente enfeita tudo. Mas a Páscoa verdadeira, Cristo, nossa Páscoa, que já foi sacrificado. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, parte B. E quando os soldados batem em Jesus, eles ainda fazem, sabe o quê? Porque Jesus dizia que ele era o rei dos judeus. Aí os soldados pegam uma capa, colocam aquela capa no corpo de Jesus, que já está todo ferido, todo machucado. Eles colocam aquela capa e ainda colocam em Jesus uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos que os estudiosos vão mostrar não era aqueles espinhos que a gente está acostumado a ver na roseira, que tem um espinho desse tamanhozinho, eram espinhos grandes. E quando eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles ainda bateram com um pedaço de pau para que a coroa afundasse na cabeça de Jesus. E Jesus sofreu todas essas dores por amor a mim e a você. E aí, Jesus então ele é condenado à morte e morte de cruz. E aí, ele mesmo teve que carregar a sua cruz. Imagina você comigo, as costas de Jesus toda ferida, Jesus já estava com sede, com muitas dores, mas ele vai ter que caminhar até o Gólgota, ou lugar da caveira, para ali ser crucificado. Então, o presente de Jesus foi uma cruz. Jesus ganhou uma cruz de presente. E olha, chegando ali no Monte Calvário, não acabaram as torturas. Jesus ainda vai passar por mais uma tortura. O que é isso aqui? Cravos. Os cravos, os pregos, eram pregos grandes, porque tinha que traspassar a mão de Jesus ou o pulso ali na cruz. Então Jesus, ele foi pregado ali na cruz, com aqueles pregos, não só as mãos de Jesus, mas os pés de Jesus também foram pregados ali na cruz. Houve trevas naquele momento que Jesus estava ali crucificado. E mesmo ali, crucificado, já quase morrendo, Jesus ainda vai dizer algumas coisas.
Uma delas que eu quero destacar para você é que Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa esses malfeitores que fizeram isso comigo, porque eles não sabem o que fazem. Há pessoas que pensam assim: ah, mas o sofrimento de Jesus foi tão grande, ele não precisava passar por aquilo ali. Mas Jesus passou porque ele me amou. Ele amou a mim, ele amou a você. Ele sabia que ele precisaria derramar o seu sangue ali na cruz para limpar o meu coração e limpar o seu coração. A Páscoa verdadeira, ela tem a ver com cruz, com a morte de Jesus na cruz. Todos esses presentes que Jesus recebeu ali foi porque ele me amou. E aí, depois daquelas palavras que Jesus fala, mais de 3 horas ali, Jesus falando, a Bíblia diz que Jesus então entrega o seu Espírito. O que é isso? Jesus, ele deu a sua vida por nós. Jesus morreu. Deixa eu colocar aqui no meu reloginho. Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele para ser o meu Salvador, o seu Salvador. E aí, quando Jesus está ali na cruz, o corpo de Jesus está ali na cruz, alguns amigos de Jesus que acompanhavam Jesus, como por exemplo José de Arimateia, Nicodemos também que acompanhava, ele vai lá e pede o corpo de Jesus, para tirar o corpo de Jesus ali da cruz. Era uma sexta-feira, finalzinho do dia de sexta-feira. No sábado eles descansariam, como era a tradição judaica. Então eles não queriam deixar o corpo de Jesus exposto ali na cruz. Aí Pilatos fala para os guardas: vai lá e confere se Jesus realmente já morreu. E aí eles pegam uma lança, furam aqui do lado de Jesus para ter certeza que Jesus realmente está morto. E quando o soldado faz isso, ele descobre, confirma que Jesus realmente está morto. Então, o José de Arimateia e outros amigos, eles pegam um lençol branco, e eles retiram o corpo de Jesus ali da cruz, enrolam o corpo de Jesus e eles fazem o que com o corpo de Jesus? Eles enterram o corpo de Jesus. Onde, tia? Num sepulcro. Um sepulcro que tinha sido aberto numa pedra que era comum, e eles rolam uma grande pedra. Aquela pedra é colocada ali, rola ali e é selado com o selo romano. Que quer dizer isso? Não podia abrir. O corpo de Jesus tinha que ter ficado ali. Então, Jesus está ali. Será que a história acabou por aí? Será que tudo que Jesus passou acabou por ali naquele sepulcro fechado? Será? O que aconteceu ao terceiro dia? Jesus ressuscitou. Jesus viveu de novo. As mulheres foram lá até o sepulcro no domingo de manhã, foram preparar o corpo de Jesus, porque como José de Arimateia tirou na sexta-feira à tardezinha, não deu tempo de limpar, de passar os perfumes, como era costume da época. E elas vão caminhando, e um dos evangelhos fala que elas ficam perguntando: quem vai tirar aquela pedra tão pesada? Mas quando elas chegam lá, qual a surpresa que elas têm? A pedra já havia sido removida. Não tinha corpo lá, tinha um anjo. E o anjo disse assim para elas: eu sei que vocês estão buscando Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então, no nosso relógio da Páscoa, olha só, da última Páscoa de Jesus, Jesus ressuscitou.
Ele está vivo. E porque ele está vivo, porque o sepulcro está vazio, nós podemos celebrar a Páscoa. A Páscoa é o nosso Jesus que já foi sacrificado. João, lá no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa verdadeira, ela tem tudo a ver com a morte de Jesus, mas o sepulcro que está vazio, Jesus ressuscitou, a pedra foi removida, Jesus venceu a morte por amor a mim e a você. Então, o plano da salvação, Deus, o Criador que nos ama tanto, Ele, sabendo que temos pecado no nosso coração e o pecado nos separa de Deus, mandou Jesus vir ao mundo. Jesus derramou o sangue dele, sofreu ali na cruz por amar a mim e a você. Mas ele venceu a morte, Jesus ressuscitou, e a cor branca nos lembra da vitória que Jesus teve sobre a morte, e vitória que você também pode ter sobre o pecado. Confessar Jesus como seu Salvador. E aí, depois que você faz isso, você vai crescer com Jesus. Como que é crescer com Jesus? Ir à igreja, ler a Bíblia, orar e também saber, no nosso reloginho aqui, que Jesus, ele subiu aos céus, mas ele vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai levar para o céu todos aqueles que acreditam nele como seu Salvador. Você crê em Jesus como seu Salvador? Sim? Então comenta aqui, deixa um comentário, fala: que bom, eu já creio em Jesus como meu Salvador. Mas talvez você assistiu esse vídeo, chegou até aqui e fala: mas eu ainda não creio em Jesus como meu Salvador, quero saber mais. Manda uma mensagem aqui também que eu vou entrar em contato com você, para que você tenha Jesus como seu Salvador. A cruz, que foi sofrimento para Jesus, ela está vazia. Jesus venceu a morte, Jesus passou todo o sofrimento dele, recebeu todos aqueles castigos que eu te mostrei, mas ele venceu e ele ressuscitou e ele está no céu, esperando que você convide ele para ser o seu Salvador. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você viva de verdade a Páscoa verdadeira. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E ó, não esquece, curta esse vídeo. Por mim morreu Jesus,